Desejo e imaginação. Abre aspas. O homem projeta nas coisas aquilo que ele gostaria ou imagina ser. Fecha aspas. O desejo é alimentado pela imaginação. A imaginação é uma faculdade essencial da razão. Podemos defini-la como sensação, percepção, memória, fantasia e linguagem. Memória porque o desejo lembra e quer repetir as circunstâncias pretéritas, acreditando que tudo será do mesmo jeito. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação. Controlada, orientada e disciplinada, a imaginação pode nos levar a confundir imagens e ideias. Nossa mente gera cadeias imaginárias de causas e efeitos e finalidades abstratas. Afinal, somos seres emocionais. Todos nós possuímos diversos sentimentos que variam e se desdobram, gerando a autoilusão. Essa ilusão é uma das maiores inimigas do homem, quando acreditamos ser aquilo que não somos, quando cultivamos pensamentos deformados e irreais. Então acabamos também por nos deformarmos. Essa deformação ocorre porque lidar com as emoções é complicado. Vivemos a era dos afetos, lembrando que para o filósofo Spinoza o afeto não está relacionado ao carinho exclusivamente, mas sim numa ciência cheia de emaranhados de emoções em estado de ebulição. O homem projeta nas coisas aquilo que ele gostaria ou imagina ser. Esse estado emocional precisa ser alimentado com uma certa dose de interesse, como diria Nietzsche. Todo amor é próprio, todo desejo é singular, tudo vem de dentro para fora. O movimento do desejo aumenta ou diminui conforme a natureza do desejado. Você já se questionou sobre o sentimento de gostar de alguém? Afinal de contas, gostamos de uma pessoa ou gostamos de como ela faz a gente se sentir? Como diria Nietzsche, amamos o desejo e não o ser desejado. Essa reflexão é profunda e por si só já abre outras janelas de possibilidades que o desejo causa em nós e não percebemos. Nietzsche, em sua obra Além do Bem e do Mal, lança um desafio em relação às nossas concepções sobre o desejo. Acabamos por amar o nosso próprio desejo em lugar do objeto desejado, diz Nietzsche. Ele reflete sobre a fantasia narcísica e a visão do outro como espelho. Em outras palavras, amamos o desejo pela imagem antecipada que temos do outro, e não propriamente o outro, que nunca vemos como ele realmente é. Freud chamou de ideias libidinais antecipadas, onde a necessidade de amar alguém não é totalmente satisfeita pela realidade. Por isso se aproxima de uma nova pessoa que encontra com ideias libidinais, uma transferência de desejos alimentados pela imaginação. E assim, deslocamos a memória de uma figura antiga para o objeto atual do desejo. Vemos o outro conforme nossas ideias antecipadas sobre ele, e não como ele realmente se apresenta, isto é, desejamos experimentar o desejo pelo que ressignificamos do outro, desejo por uma ideia que, na verdade, nos move em busca de gratificação para os desejos, quando o afeto é descarregado pelo enlaçamento do outro que ocorre como uma fantasia, uma caçada pelo prazer, pois queremos, através da imaginação, criar caminhos para a satisfação dos desejos e, nesse ponto, concordo com Nietzsche quando afirma que amamos o desejo. Perceba novamente que os impulsos sexuais como fonte de prazer após descarregados em gozo se dissipam, porque o investimento libidinal deixou de gerar prazer, mostrando que aquilo que nos movia era o desejo e não a presença do outro. Abre aspas. Na maioria das vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade. O motivo? Elas não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Fecha aspas. Friedrich Nietzsche. Saindo do campo da sexualidade e entrando no campo da percepção, vemos que ela tem inúmeras vertentes que vão se desdobrando uma dentro da outra. Por exemplo, eu posso causar o desejo da felicidade em você de várias maneiras, se a felicidade está na temporalidade, ou seja, no futuro. Então, a proposta de felicidade precisa da imaginação como ferramenta utilitária para alcançar seu objetivo. Ela se desdobra nas ofertas de felicidade. Pode estar na viagem, no passeio, no relacionamento afetivo daquele amor a ser conquistado, na aquisição de um bem material. Neste universo de ofertas, que vamos chamar de País das Maravilhas, temos atores principais que são os diretores da peça teatral. Você já deve estar percebendo para onde estou querendo lhe levar. Quem é que, através do seu poder de persuasão,
consegue ativar o seu mecanismo imaginativo, fazendo você navegar na imaginação somente com uma apresentação de um prospecto ilustrativo, um ótimo vídeo, uma apresentação em PowerPoint? Esses recursos abrem seu desejo na temporalidade. Vamos aos exemplos. Será aquele dono de uma construtora que tem aquele apartamento luxuoso num condomínio fechado, todo estruturado com piscinas, playground, área de recreação e esportes com todo conforto? Será o pastor de uma igreja que promete a vida eterna? Será o agente de viagem? Será o encantamento do casamento que carrega o jargão felizes para sempre? Será aquele emprego dos seus sonhos? Os exemplos vão ao infinito. Estão em toda parte. O marketing e as redes sociais têm nos levado a viajar no mundo das ilusões. Nada está no presente, sempre no porvir. A vida está fora de mim, no mundo das ideias. Platão é triunfal. Percebemos que a imaginação é uma fonte inesgotável de realidade alternativa, em que somos donos do futuro. Nela são produzidos planos, ideais e meios de trazer todo esse pensamento para a vida real. No entanto, a imaginação é fundamental e age inconscientemente e sutilmente para criar nossa realidade o tempo todo, seja no caminho de casa ao trabalho, na execução de simples tarefas cotidianas ou na tomada de decisões difíceis. Nesse ponto, o egoísmo nada mais é do que um intenso desejo de possuir alguma coisa ou de fazer algo que redunde em benefício próprio. Esse desejo é pessoal e se sobrepõe a toda consideração dos outros, a própria cobiça ou ambição ter honras e lucros. Portanto, quando não freada, pode nos levar ao desastre e às ruínas, lembrando que desejar ter ou possuir algo é uma coisa correta e legítima. Só atravessamos essa linha quando agimos de forma egoísta, quando esquecemos dos outros ou quando agimos por interesses próprios disfarçados de bom moço. Quando pensamos em nós mesmos, nos tornamos mesquinhos. Quando desejamos, sabemos que algo nos move por dentro e está de acordo com a nossa moral e a nossa forma de entender o mundo. Por exemplo, temos uma fantasia, perguntamos-nos se gostaríamos de realizá-la e a resposta é sim. A partir desse momento, podemos realizar uma ação, um gesto que nos conduz até o objeto desejado. Vamos pensar sobre a infidelidade. Podemos ter fantasias com outras pessoas que não são os nossos parceiros, mas não desejar executar essa ação por uma questão moral. Agora, se essa fantasia se transforma em desejo, pode significar que vai além de um jogo mental. Isso pode mudar dentro de nós, e esse desejo nos leva a executar o objetivo. O exemplo serve para ilustrar que a nossa imaginação vai muito além daquilo que pensamos. As nossas fantasias pertencem ao mundo da imaginação e podem mexer com os nossos sentidos independentemente da presença física de um dado estímulo. As fantasias são um meio utilizado desde quando somos crianças. As crianças vivem no mundo das fantasias. As brincadeiras infantis são recheadas de personagens e criatividade. Evidenciamos o desejo se manifestando nas crianças quando, através do choro, elas expressam suas necessidades por alimento ou apetite. Na sua natureza de criança, expressa sua inclinação e na sua alegria, energia e espontaneidade, expressa sua pulsão. Na esteira das transições experimentadas, entram na fase da adolescência, período de inquietação dos hormônios, novidades com as quais passamos e nos deparamos com exigências externas. Depois entramos na fase da constituição da personalidade. Logo em seguida, fazemos escolhas no convívio com a sociedade. Chegamos no período das crises existenciais até entrarmos na maturidade e reflexão do tempo vivido. E assim seguem as fases de nossas vidas. Os desejos são cíclicos, mudam a cada período de nossa existência. O que desejávamos antes pode não fazer nenhum sentido lá na maturidade, porque já vivemos, já experimentamos. Perdeu a graça de fazermos novamente. Então surgem outros desejos. Pode ser até aquele de não fazer nada e querer deitar numa rede e deixar o tempo passar. Por isso somos seres simbólicos, a imaginação e o desejo. A maturidade é um processo evolutivo, porém jamais podemos afirmar que se trata de um produto acabado. A maturidade se caracteriza pelo senso de responsabilidade sobre si mesmo, um controle racional sobre todas as emoções. Controlar não significa reprimir, e muito menos deixar de agir de acordo com as emoções.
significa apenas que as emoções passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando por ela avaliadas. Freud dizia que a maturidade é a substituição da raiva pela tristeza. Tristeza de não poder mais atender nossos apetites e pulsões sem antes pensar sobre as circunstâncias. Abre aspas. É extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Fecha aspas. Demóstenes.